Depois ele foi lá e atacou a maior usina nuclear e botou fogo no negócio. Ou seja, ele está comunicando, o uso de armas atômicas está na mesa. Conta pra gente o que você acha do ponto de vista da questão da ameaça nuclear que pode acontecer e se aconteceu, onde isso vai dar? Tá. Vou explicar 2 conceitos aqui para vocês. O cara tem que ir embora, 00:10 já. Meia-noite? Caramba, nós estamos aqui há 5 horas aqui. Sei lá, irmão. Mó tempão. Beleza, vamos lá. Amanhã eu tenho uma outra palestra logo cedo. É o seguinte. Existem 2 tipos de bombas atômicas. Armas atômicas estratégicas e armas atômicas táticas. Uma arma atômica tática, ela tem um alcance pequeno e uma capacidade explosiva menor. Uma arma atômica estratégica são os mísseis intercontinentais balísticos. Elas atravessam o planeta inteiro e quando elas aterrissam e explodem em algum lugar, elas destroem metade de um país. A arma tática não, ela é usada em combate em batalha. É para ser usada em combate em batalha contra batalhões, enfim, tanques, soldados ali no fronte. Ela tem um alcance muito menor, ela é muito mais fraca. Os russos têm por volta de 2.000 bombas atômicas táticas. Os Estados Unidos têm 200 táticas. Estratégicas, os números são muito maiores. Os russos têm mais que os americanos. São o país que mais tem no mundo. Mas os americanos têm, 2.000, muitas. Que diferença bombas. Faz, né? Ou faz? Pior é que faz. Porque esse jogo é um jogo estratégico de uma teoria dos jogos, aonde você tem que calcular e mostrar para o outro. Porque assim, imagina o seguinte: você tem uma bomba atômica. Uma. O que eu posso fazer com a sua bomba atômica? Atacar e destruir a sua bomba atômica. Exato. Aí você não tem mais nenhuma. Mas se eu tenho um número que é indestrutível e uma capacidade de destruir o mundo que passa de 10 vezes... Isso, mas aí se você tem 100 e se eu souber onde está a sua 100, aí você também se deu mal. Sim, mas é você entendeu? Por isso que a gente escala para um número tão alto. É a vantagem da OTAN, né? Não, por isso que você escala para um número de bombas tão alto. Exato, porque lógico. é uma lógica matemática de estratégia, claro. de falar assim, eu tenho um número tão grande que você não vai conseguir destruir todas. O que eu estava dizendo é que a partir do ponto de vista da destruição não faz diferença, mas do ponto de vista do raciocínio estratégico de movimentação faz. Uhum. Então você vai ter muitas. Por isso que eles chegaram nesse número. Aí, tudo bem. E aí você tem diferenças de confrontos. Existe um confronto nuclear e um confronto convencional. O que é um confronto convencional? Soldado com soldado, tanque com tanque. Confronto nuclear é guerra nuclear. As bombas atômicas da Guerra Fria, ou a ideia de você ter um confronto nuclear, era de bombas estratégicas, em primeiro lugar. E aí, se você usar, eu garanto que mesmo que você me ataque surpresa e me destrua, e mate todo o meu país, e destrua tudo, eu tenho um meio e um mecanismo de retaliar. Isso se chama Second Strike Capability. Capacidade de segundo ataque. Como que eu vou ter capacidade de te atacar depois de ter sido destruído? Minhas bombas atômicas estratégicas plantadas em países... Em outros estados. Que não são dependentes da minha ação direta. Vamos lá. Vamos fazer o raciocínio é bom, mas vamos levar ele a cabo. Caso da OTAN, vamos imaginar que a bomba, então, está na França. Estados Unidos explodiu, acabou. Aí a França, depois que os Estados Unidos acabou, fala assim... Então agora eu vou me vingar pelos americanos. É ruim, hein? Não é isso. É que você tem... Ela não vai. Não, mas é que você tem operações militares controladas pelos americanos e assim por diante em Mas países você está em da outro OTAN. território. Você não vai lançar uma bomba da França e a França vai deixar. Puxa, não sei, hein? Bom, enfim, você que é vai. especialista. Não vai. Deixa eu respeitar você. Não é assim. Onde Tá. que é? Você tem um submarino nuclear. Perfeito. Escondido no fundo do mar. Verdade. No fundo do oceano, que ninguém sabe onde está. Nem o presidente americano sabe a localização daquele submarino. Carregando mais 40 bombas. Que se os Estados Unidos for destruído, ou se a Rússia for destruída, eles vão lançar um ataque retaliatório destrutivo total. Então, você pode me pegar de surpresa, me matar o presidente americano, matar todo mundo. O sistema e o mecanismo de retaliação está colocado num lugar que você não sabe onde está.
E não é um submarino, são vários espalhados pelo oceano. Na época da Guerra Fria, eram aviões que ficavam voando 24 horas por dia, 7 dias por semana, além dos submarinos. E além dos mísseis escondidos no subsolo dos lugares, nos silos subterrâneos. Então, enfim, esse mecanismo garante que o outro não te ataque. Com isso, se tornou inviável uma guerra nuclear. Depois do fim da União Soviética, os russos olharam situações onde o Ocidente veio com uma força superior, convencional. Um exército maior e iria dar conta de vencer os russos. Eles mudaram a doutrina nuclear, alteraram a doutrina nuclear russa e falaram o seguinte: existe um cenário onde a gente pode ser atacado com armas convencionais que nós responderíamos com armas nucleares. Se nós estivermos perdendo e for do interesse nacional russo, for uma ameaça para nós, nós responderemos com armas nucleares. A estratégia se chama escalar para desescalar. Eu jogo uma arma nuclear tática, não a estratégica. Porque se eu jogar a estratégica, a ativa dele acabou o mundo, todo mundo morre. Então eu jogo uma melhor tática, eu escalo, e aí o Ocidente vai virar e falar assim: não, para. O cara jogou uma bomba atômica. Nós não vamos reagir com uma bomba atômica porque acabou o mundo aí. E aí ele senta na mesa e fala: vamos fazer um cessar-fogo, acordo de paz, vamos parar onde a gente está. E aí ele congela o conflito onde ele estava. Esse cenário faz parte da doutrina nuclear russa hoje. O que aconteceu desde que começou o conflito? No primeiro dia do conflito, o Putin virou e falou assim: não interfira, Ocidente. Se vocês interferirem, vocês vão ver reações jamais imaginadas na história da sua existência. Que é isso? 2. Na semana seguinte, ele fez uma simulação de um exercício nuclear. 3. Recentemente, ele colocou as forças nucleares em alerta. Outros passos que ele tem dado. Primeiro, ele quis conquistar e ocupar e manter ali o controle de Chernobyl, uma zona nuclear. Depois, ele foi lá e atacou a maior usina nuclear e botou fogo no negócio. Ou seja, ele está comunicando: ó, o uso de armas atômicas está na mesa. Sim. Por que eu estou explicando isso? Por que é importante as pessoas entenderem isso? Porque amanhã ou depois acontece um negócio desse e fala: mas imagina, isso nunca ia acontecer. Não, tem chance. Está aqui a situação. A probabilidade é baixa, mas ela existe, ela não é zero. Porque a doutrina nuclear russa é muito clara, o Putin tem sinalizado, e esse é um típico conflito que ele está perdendo. E os americanos estão preocupados que ele, acuado, pode ser que ele responda de uma forma... O cenário que você está falando, se ele perder. Se ele estiver perdendo nesse nível, pode ser que ele jogue uma arma nuclear tática. Qual é o perigo? O problema não é só que foi usada uma bomba atômica de novo no mundo. O problema é que a estratégia chama escalar para desescalar. Quem disse que vai desescalar? Isso. Claro. Quem disse que a resposta vai ser desescalar? Não, e depois tem uma questão... E a cobrança do mundo não vai ser... Meu, esse cara é muito louco. Joga uma bomba em Moscou. E não é só isso, né? Só se a gente pensar um monte de gente morrendo, cara, que pelo fica... amor de Deus, o não legado faz isso comigo, nuclear, não. né? O legado nuclear do Japão foi um legado horrível para a humanidade. Foi. Então tem isso também, né? Pensar, as Não, é um pessoas tabu. ficam, o uso vem de com armas nucleares é um tabu. não é só quem morre ninguém ali. acha que pode se usar. É a quebra de um tabu. Isso é transformar As o mundo por mutações completo. uma coisa... assim, não é só o efeito radiológico, né, nuclear aqui na Ucrânia e para o resto que vai se espalhar. Exatamente, isso se espalha... Você quebrou um tabu. O mundo, assim, ele vira de ponta cabeça do dia para a noite. Sim. É uma coisa muito chocante. Por que eu estou falando disso? Porque eu passei um tempão falando que as probabilidades ou as chances do Putin invadir a Ucrânia eram altas. E todo mundo, imagina, ele só tem a perder. E eu repeti muito, porque eu estou vendo a movimentação. Então, eu acho que é importante as pessoas entenderem o que está em jogo aqui. Repito, não acho que existe uma alta chance disso acontecer. A chance é baixíssima, mas ela está colocada na mesa. Sim. É engraçado, né? Depois de uma pandemia, como a gente não via igual desde a gripe espanhola, a gente pode ter
uma bomba atômica. Meu, assim, não uma via coisa que, desde os anos que 40. todo mundo que está assistindo a gente, eu tenho falado isso nas minhas lives recentemente, e que esse é um ponto importante. O raciocínio econômico, a lógica racional, ser racional significa o quê? Ponderar entre custo e benefício. A lógica econômica, você tomar uma decisão você quer minimizar os seus custos, as suas perdas, para maximizar os seus ganhos. Só que na guerra, essa lógica é invertida. Eu aceito sofrer, perder, ter riscos maiores, mesmo que eu não tenha benefícios, porque o meu benefício vai ser a dor e o problema que eu vou causar para o meu inimigo. O Putin arriscou perder o Nord Stream, o gasoduto com a Alemanha, porque ele entendia que a perda para o Ocidente ia ser muito maior. E se a gente não virar uma chave na nossa cabeça para olhar sobre essa ótica de lógica, nós não vamos entender por que as coisas estão acontecendo do jeito que está acontecendo. Porque do ponto de vista racional, econômico, de ganho e perda, não faz nenhum sentido para a Rússia, para o Putin. Mas dentro da lógica da guerra, faz todo o sentido o que está acontecendo. E dentro da lógica da guerra, o uso de armas atômicas é uma grande perda? Só que por que eu perderia tanto? Porque meu inimigo vai perder muito mais. Vai doer muito mais nele. E eu acabo saindo ganhando porque é uma rivalidade. É um contra o outro. Ou eu ou ele. Eu me fudi, mas ele se fudeu mais. Isso, porque é uma lógica de confronto. Não é uma lógica cooperativa, econômica, simultânea, entendeu? Tipo, a gente tá fazendo negócio. Você me vendeu um negócio, eu comprei porque eu precisava daquilo. Você ganhou, eu ganhei. Aqui não é isso. Aqui é uma outra lógica. Essa mesma lógica que você está aplicando para analisar o que a Rússia está fazendo, a gente serve e aplica ela igualzinha, sem tirar nem pôr, para todo o resto do mundo. Uma pergunta, se é assim, você acha que tem mocinhos e vilões nessa história? Dentro da visão realista, a gente não precisa ainda trazer a questão moral. Só que a visão realista não é a única visão que explica o mundo. A sua visão, você acha que tem certo e errado nesse conflito? Tem. Por quê? Porque tem outras nuances que não podem ser descartadas. Quais? Primeiro, existe uma regra, uma lei nas relações internacionais. Talvez a única lei que pare de pé. Os teóricos de relações internacionais viram e falam assim, se tem uma coisa que sustenta o mundo democracias não entram em guerra com outras democracias. E aí, essa corrida de medo racional, de dilema da segurança, de corrida armamentista, simétrica, que eu descrevi para um lado de cá, que você trouxe do lado de lá, que são iguais, com democracias elas não existem. Porque isso daí era uma sensação que eu tinha, porque assim, estamos em 2022, cara. Porra, em 2022 a gente está falando de guerra, parece que a sensação é que a sociedade não evoluiu, a humanidade não evoluiu o suficiente para ainda ter esse tipo de problema. Tem gente que acha que a guerra é uma questão, um fruto, um resultado de um problema cultural. Ou seja, como várias coisas deixaram de existir. Por exemplo, duelo. Lembra que a gente resolveu o problema no duelo, né? Armado. Virava, andava e atirava um no outro. Isso não existe mais, isso saiu de moda. Isso é completamente... Então tem gente que acredita que a guerra pode virar isso. Só que, se você não tiver os elementos colocados, você não constrói a confiança. Você não elimina esse dilema da segurança, da corrida armamentista, do medo do meu vizinho vir tirar o que ele quer de mim. Como que você precisa resolver isso? Você precisa criar leis. E aí a gente vai entrar num outro problema gigante. Como é que você vai criar leis para o mundo? Não existe. Por quê? Primeiro, não existe autoridade competente para fazer isso. Depois, nós vivemos numa torre de Babel, literalmente. E eu presenciei isso na prática. Eu trabalhei na ONU, no Conselho de Segurança. E ali você tem todos, 193 países do mundo juntos, cada um falando uma língua. A reunião do Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante que cuida da guerra e da paz no mundo, você tem os 5 países permanentes e 10 outros rotativos. E numa Quais são mesa, os 5 permanentes? Desculpa. São os 5 que são autorizados a terem bombas atômicas, que é Reino Unido, França, Rússia, China
e Estados Unidos. Esses países são especiais. Esses aí, eles são autorizados, não quer dizer que os outros países também não metam ao louco de ter bomba atômica também. Os outros têm, mas eles estão violando ou não assinaram o tratado internacional. Existe um tratado que chama Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Esse tratado trata 5 países como especiais. Eles são diferenciados. Quem são? Os garantidores da paz do mundo. Os 5 permanentes do Conselho de Segurança. A Rússia tá lá. Tá lá. E ela tem o direito de ter a bomba e tem o direito do veto. Mas voltando pro nossa reunião do Conselho. E aí, assim, o diplomata russo, ele senta lá e faz um discurso. Em que língua que ele faz o discurso dele? Em russo. Em russo. O diplomata francês tá ouvindo por uma orelha ele falando em russo e na outra ele tá com um fone de ouvido com a tradução simultânea para ele entender. Imagina essa conversa e cada hora um fala. É uma verdadeira Torre de Babel. E assim, eu tô falando do idioma, mas você imagina as diferenças de costumes, de valores, claro. Agora... o papel da mulher, o papel da criança, educação, alimentação, sei lá, tipo, gado é sagrado na Índia, aqui a gente come muita carne. Imagina você sentar e falar assim, tá bom, agora vamos fazer regra pra gente conviver todo mundo junto. Jamais, nós não estamos nem perto disso. Claro. Eu queria explorar um ponto com você. Você colocou o seguinte... o princípio de que uma democracia não ataca outra democracia, que é um princípio muito claro. Eu acho assim que eu não falei disso, mas esse é um ponto que a gente tem que expandir. Exatamente. O que eu queria trazer dentro desse ponto é o seguinte: como pensar essa situação quando dentro de uma democracia você tem uma parte do país que não se identifica com o resto do país e eventualmente se identifica com outro país? Porque uma das discussões iniciais nesse caso sobretudo você pensar em Crimeia e Donbás e tal, mas sobretudo Crimeia, é que dentro da Ucrânia há uma parte da população que não se identifica como ucraniana, dada a história da região. E esse é, no final das contas, um dos argumentos usados internamente na própria Rússia para a manutenção da moral, né, desse conflito, enfim, que obviamente tem outra pegada Sim. na prática, né, do ponto de vista do que está acontecendo e dos propósitos do Kremlin, que a gente sabe muito bem. Óbvio que eu estou alinhado com você, óbvio que eu acho que isso é tremenda de uma violência internacional, não tenho nem dúvida disso, uma coisa gravíssima que está acontecendo, é um ataque da Rússia sobre a Ucrânia, para mim assim, não tem meias palavras, mas esse é um argumento muito forte. Como é que você responde a esse argumento? Então, esse é um problema porque isso tem a ver com as identidades das pessoas. Exatamente. Então, assim, antes da gente ter o Estado-nação, o que a gente tinha? A gente tinha império, tipo, tinha reinados, tinha tribos. E por que o Estado-nação é um avanço para a humanidade? Porque pela primeira vez na nossa história da humanidade, nós conseguimos reunir um número de pessoas debaixo da mesma guarda-chuva, da mesma família. Mas que número? Um número gigantesco. São 215 milhões de brasileiros juntos que somos da mesma família. Isso trouxe escala de desenvolvimento, de riqueza, de parceria, de confiança jamais vista. Capaz da humanidade criar coisas que ela nunca conseguiu criar antes, com o nível de divisão, de dominação que tinha antes. Qual é o problema? O problema é quando você passa a olhar para essa sua identidade familiar de país, de nação, e você começa a ficar com raiva do outro. E não foca no amor do que é parecido com o seu. E foca no ódio do que é diferente do seu. Que aí é um fascismo, por exemplo. E o outro problema é quando você olha e fala assim, eu não faço parte dessa família. Eu quero me separar dela. Tem muita gente que quer se separar no mundo. E aí você fala assim, mas eles não deveriam poder se separar? Bom, se a gente desestruturar esta forma de organização que a gente chegou até hoje... vai ser um retrocesso. Por quê? Porque primeiro que um divórcio, ele na maioria das vezes não é amigável. Essa separação não vai ser suave. Ela vai ser com briga e com guerra.
Se ela não for com briga e com guerra, você está diminuindo essa potência de união e confiança familiar. Sim. Então, pensa o seguinte, o Brasil, em vez de ter todo esse conjunto diverso, plural, de essa riqueza toda combinada, ele vai ter menos disso. É que o Brasil é um país que tem uma distribuição que é diferente, por exemplo, no caso da Ucrânia, em que você tem regiões, as regiões mais separatistas, que efetivamente têm, do ponto de vista identificatório, de língua e tudo mais... Com a Rússia. Uma associação muito maior com a Rússia. E esse é o argumento difícil, na minha visão, de que a gente tem que trabalhar e responder muito claramente, com muita precisão, porque é como se fosse o nosso calcanhar de Aquiles. Nossa, assim, eu claramente acho essa invasão uma barbárie. Isso aqui é um argumento que a gente tem que responder. A pergunta que eu vou dizer para você é o seguinte, responder isso daí. Todo mundo que disser que quer se separar, nós vamos deixar? Não, mas o problema é que você tem países que têm distribuições étnicas e culturais que não são homogêneas. Então, a questão aqui não é sobre qualquer país, é sobre como a gente olha para um conflito que envolve regiões que são em si separatistas, que tem pessoas que estão, antes de mais nada, lutando para isso e que efetivamente, no final das contas, se tornam joguetes, no caso do Kremlin, para argumentar assim, que a invasão é legítima. Como é que a gente responde a isso? Não tem um argumento moral de defesa disso, mas tem um argumento de funcionamento lógico. Qual que é o funcionamento lógico? A gente estabeleceu uma ordem. E tem que ter uma regra para a gente conviver. A gente não pode quebrar essa regra. A gente não pode, por exemplo, acabar com o Estado-nação. Por quê? É caos. A gente vai voltar para o império. Se não é Estado-nação, é o quê? É império. É reinado. E aí, como é que é? Então a Rússia fala assim, não, tem uma galera aqui... E tem, né? Na Moldávia, num território aqui no canto da Moldávia, na fronteira com a Ucrânia, Transnistria, que quer fazer parte da Rússia. Não, mas tem uma galera em São Paulo que quer fazer parte da Rússia. Tem um bairro de São Paulo que quer ser território russo. E aí... Vai ter um país como é que a gente vai gerar... Estados Unidos, não, né? Como é que a gente vai gerenciar isso, entendeu? Por exemplo, tem um estudo que fala que na África, se a gente desse autonomia e independência para todos os povos que querem ter o seu próprio Estado, chuta quantos países nós teríamos só na África? Montanhas. Mais de 3.500 países. Só na África, só para vocês terem uma ideia. Tem 193 reconhecidos. Um ponto muito bom. A grande questão, do meu ponto de vista, desse argumento de que, olha, existe uma legitimidade separatista e que, em última análise, é uma legitimidade do apoio, por assim dizer, e da guerra, né, como, pelo menos do ponto de vista daquilo que o Putin está publicizando dentro da Rússia, é que, no final das contas, a identidade da Ucrânia como país é absolutamente fundamental para que a Ucrânia como um todo consiga realizar suas políticas internas, consiga ter suas relações internacionais estáveis e tudo mais. Então a gente não pode assumir que porque existe uma parte da Ucrânia que quer se tornar independente, que é legítimo um país externo entrar e se meter nesse conflito. Esse é um problema, esse é um primeiro ponto. E aí, até que ponto o ucraniano não foi instigado, alimentado, armado... E foi usado como uma marionete do projeto do Putin e da Rússia para fazer isso. Que serve os interesses de segurança, os interesses expansionistas de recriação do Império Soviético dele, entendeu? Que assim, quando eu falei aqui dos estados do realismo, eu falei de movimentos de Estado. Mas a gente não pode descartar a posição do líder. Quem? O Putin, que é um projeto pessoal de ser um grande... tsar, um grande imperador. Perfeito. Bom, quando a gente fala desses ucranianos aí que têm uma identidade mais russa e tudo mais, eu imagino que a gente esteja falando de uma população mais velha que viu a União Soviética e talvez isso seja, inclusive, um agravante dessa situação, porque era um território que fazia parte da União Soviética e esse o ucraniano mais novo, por exemplo, que não viu isso daí, ele talvez tenha uma identidade ucraniana mais forte. Mas o cara mais antigo, acontece isso, o cara mais antigo... Essa pergunta é maravilhosa, hein, Igor? Ele tem uma identidade ligada à Rússia, que era o centro da União Soviética,
muito mais forte. A gente vê esse fenômeno na Rússia também. Então, mas me lembrou o Adeus Lenin, um filme maravilhoso, recomendo para quem está em casa. Vamos voltar na história um pouco, porque parte desse argumento que você está trazendo é o argumento do Putin, e eu entendi o porquê você está fazendo isso, obviamente. Hard questions. E é interessante. O argumento dele é: a Ucrânia não existe como país. Exato. A Ucrânia é uma parte da Rússia e nunca existiu. Ele não reconhece a identidade ucraniana como povo. E aí a gente tem que fazer uma distinção importante aqui, um parênteses. É uma diferença entre nação e Estado. O que é nação? É o povo. Existem vários povos do mundo que não têm o seu país. Por que um povo quer ter o seu país? Porque ele quer ser o dono do seu destino, do seu nariz. Ele quer ser soberano. Ele quer dizer, a minha religião é essa, o meu jeito de viver é esse. Eu quero fazer assim, do meu jeito, eu quero ser livre. Dá pra gente pensar em Israel, por exemplo, né? Discussões de Israel é uma dessas. Por exemplo, os curdos. Os curdos é um povo que não tem país, que eles não têm estado deles. Mas é uma nação diferente da nação síria, da nação turca, da nação iraquiana, do povo iraquiano. Ele é o povo curdo. Ele tem estado? Não. O que o Putin está dizendo? Não existe nação ucraniana e não deve existir Estado, ainda mais ucraniano. Isso que você falou é muito bom. Vamos lá. Então, aí, o que está acontecendo? Ele nega a existência disso daqui. Por que ele faz isso? Isso é uma jogada de narrativa, de construção da lógica dele. Vamos ser bem preciso. Os ucranianos e os russos são muito próximos? São povos irmãos. Da onde nasce a ideia do povo russo? Você tinha aqui nessa região um monte de tribos eslavas, caóticas, se matando, guerreando, pequenos principados e tal. Aí vem um cara, né, um reinado, um príncipe daqui, da Escandinávia, da Finlândia, um viking, e ele para aqui, um pouco nessa região aqui por aqui, e aí todas essas tribos eslavas, elas falam assim, ele vai ser o nosso líder, porque ele vai trazer paz para nós, ele vai nos governar. Esse cara, ou esse povo que chega, é chamado de Rus. Os Rus, que é os antecessores da ideia do russo, eram os russos de Kiev. Então, o primeiro russo, originalmente, como identidade de nação, ele é ucraniano. Você que está em casa, hein? Essa história é fantástica. Ele é ucraniano, ele não é russo. E aí, o que começa a acontecer? Eles começam a expandir, a conquistar vários outros principados, tal, traz ordem, prosperidade, começam a descer aqui, começam a ter comércio com essa região do Mar Negro, chegam até aqui, Istambul, na Turquia, aqui está o Império Bizantino. Dali, eles pegam o cristianismo ortodoxo, levam... Os padres, monges que levam um idioma novo para ensinar a Bíblia para eles e começa a tomar forma um novo povo aqui, com uma religião própria, com uma língua própria, que é uma mistura entre eslavos e vikings, entre escandinavos e eslavos. E esse povo é o povo russo. Aí chegam os mongóis, invadem isso daqui, destroem tudo, dominam tudo. E esses russos que estão espalhados por esses lugares, Bielorrússia, Ucrânia e um pouco da Rússia, estão subjugados. Começa a surgir um outro príncipe, um príncipe de Moscou, de Moscov, que é um russo daquele mesmo lugar, né, dessa região, e ele vira e fala assim, eu vou desafiar esses mongóis. E ele desafia e ganha. E aí nasce o povo russo, o Principado de Moscov. Aí é o nascimento da Rússia. E aí o Putin está dizendo o seguinte... Que já é subsequente ao russo da Ucrânia. Depois, é posterior. Exato. Só que aí a Ucrânia desenvolve... tem uma história de 1000 anos de identidade própria, de 1000 anos construindo a sua história. Foi dominada pelo Império Polonês, foi dominado pelo Império da Lituânia... É dominado posteriormente pelo Império Russo, depois pelos soviéticos, é invadido pela Alemanha. Então, assim, esse povo sempre existiu, ponto. Quando que o Estado existiu? Um período muito breve, em 1917, ele existe por um período breve até o Império Russo ir lá
e conquistar. E depois é a União Soviética conquistando. E aí você fala assim, da onde vieram esses russos? Parte desses russos que falam que querem ser daqui, eles não eram daqui. Eles eram da onde? Eles eram da Rússia, que vieram para cá.